Oi pessoal, aqui quem fala é o Guilherme e hoje nós vamos conversar sobre a graphic novel Intrusos, do quadrinista norte-americano Adrian Tomine. Essa graphic novel é dividida em 6 contos e nesses 6 contos o autor ele utiliza de uma linguagem muito bruta, muito sincera, muito seca para jogar mesmo na nossa cara, sabe, para escancarar quão entediante, o quão frustrante pode ser a vida de um adulto nesse mundo contemporâneo, né, que nós estamos vivendo, dessa classe média americana, norte-americana, né, que ele prefere enfatizar. Também é possível a gente observar o quão sensível e o quão atento e observador ele é a todas essas questões, que pode ser que elas passem despercebidas para praticamente todas as outras pessoas, já que nós estamos sempre muito conectados e muito imersos nos nossos próprios mundos, nas nossas próprias questões, nos assuntos que nós precisamos resolver, todos os problemas que vão aparecendo. Então é legal perceber o quão sincero e quão sensível ele é ao ponto de perceber o quão frustrante todas essas coisas podem ser e como isso afeta a vida das pessoas. Como eu disse, são 6 contos, né, que formam esse livro aqui do Intrusos, essa graphic novel, como as pessoas prefere ser chamada. E o autor aborda vários temas super importantes e super que precisam ser discutidos, como violência doméstica, relacionamentos abusivos, alcoolismo, perdas, luto, busca por identidade, busca por o seu lugar, né, no mundo. E nenhum dos contos possui ligação entre si, então são todas histórias individuais, mas que no fundo elas acabam se conectando, né, porque todas elas abordam esses problemas contemporâneos do nosso cotidiano, que praticamente qualquer uma das pessoas que está vendo o vídeo deve ter passado por algum dos assuntos que ele aborda aqui nos contos. E quando eu estava lendo os contos, eu ficava sempre lembrando de uma expressão que é em inglês, que se chama bittersweet, que é meio que uma coisa, numa tradução livre, seria agridoce, né? Uma coisa meio boa, um pouco ruim. Salgada, doce, enfim. Por que esses contos me lembraram essa expressão? Porque o autor ele utiliza de um sarcasmo muito grande, assim, muito vivo em todos os contos. Todos eles têm uma pegada muito cômica que até a gente entender do que o autor estava querendo falar, até ele, na verdade não até a gente entender, até ele apresentar de fato o motivo, né, o embasamento desse conto, a gente acha super engraçado, porque, vou dar um exemplo, uma personagem ela é gaga, ela possui gagueira, e aí ela quer ser comediante. Primeiro, na verdade, ela tenta ser várias outras coisas, ela não consegue, e ela tenta ser comediante. E aí a gente fica rindo, né, um pouco da maneira como ela, mesmo se... ela tira sarro, né, dela mesmo por toda essa limitação que ela acabou nascendo dessa maneira. E aí, quando a gente vai chegando no final do conto, a gente toma um choque, assim, toma uma pancada de realidade, faz com que a gente se sinta mal, sabe, por ter achado divertido o que aconteceu antes. É meio que o que significa essa expressão. É uma coisa que estava muito divertida, muito engraçada, muito cômica, e aí do nada o autor ele joga assim uma verdade escancarada na nossa cara, assim uma dorzinha, uma pontada, sabe, que vai tocar bem na ferida da pessoa. Então, é por isso que eu fiquei lembrando dessa expressão, bittersweet, né? É bem agridoce a nossa relação. A minha relação com esses contos foi bem isso. Eu tava achando super engraçado no começo de todos os contos, e lá pro terceiro conto eu fui percebendo, eu falei, caramba, não tem nada de engraçado nesse livro. Esse livro é triste pra caramba, assim, é meio doloroso, sabe, de ler. Não é muito bacana, não. Dá uma sensação de tristeza, de verdade. É uma sensação de tristeza que a gente sente terminando de ler os contos. Apesar deles serem lindíssimos, né, assim, a arte visual dos contos são incríveis. O desenho do autor é muito bom. É muito parecido com o do Daniel Clowes. Acho que é Daniel Clowes, eu não me lembro muito bem o nome. Também é outro quadrinista norte-americano, se eu não me engano ele é norte-americano. Também é publicado pela editora Nemo. Eu vou deixar algumas fotinhos aqui do autor e do quadrinho dele, que ficou bem famoso. Eu tenho acho que um ou dois que eu gosto bastante. Eu só sou péssimo para associar nomes às pessoas, vocês já sabem disso. E aí toda essa questão de arte visual é linda, os traços são incríveis, as cores utilizadas, porque assim,
tem quadrinhos que são coloridos, ó, coloridos, e também tem outros que são preto e branco. Deixa eu achar um preto e branco. Tá, esse daqui não é bem preto e branco, ele tem algumas cores, assim, um pouco de magenta, mas, enfim. A arte visual e os traços que o autor utiliza, o autor e quadrinista, né, que eu não posso deixar de dizer que ele é um quadrinista, são incríveis. E esse livro, tá, eu vou parar de falar livro. Essa graphic novel, ela foi traduzida, né, do inglês norte-americano, e ela tinha um nome, o título dela em inglês era Killing and Dying, que é tipo matando e morrendo, mais ou menos isso. Mas não é bem esse sentido de matar e morrer. Eu tava dando uma pesquisada, vi alguns vídeos de outras pessoas em inglês, e meio que é uma expressão, né, em inglês, tipo, you're killing it, você tá, tipo, arrasando. Então, é meio que um sentido contraditório, sabe? De você estar arrasando, você está se encontrando, você está indo pela direção certa, só que, na verdade, todas as pessoas, todos os personagens aqui dos contos não estão nessa situação. Todos eles estão nessa busca de se encontrar, de encontrar o seu lugar no mundo, de dar certo em alguma coisa, como a menina que eu falei pra vocês, que tentou, né, ser humorista. E também tem muito a ver com, acho que é o primeiro conto que, deixa eu ver se é esse mesmo. É esse mesmo, que se chama Breve Histórico de Arte Conhecida como Horteoscultura. Eu vou falar um pouco mais dos contos daqui a pouco. Mas é isso, então assim, o título em inglês tinha um pouco dessa associação, sabe? Esse meio que deboche do título, como se você estivesse arrasando, se você estivesse, tipo, mandando muito bem, encontrando seu lugar na vida. E quando na verdade você não tá, você tá sendo o oposto aqui nesse livro. E aí eu vi também algumas reclamações sobre a tradução do título, né, para intrusos. E eu não acho que seja tão ruim, eu acho que de fato é muito bom. Porque os contos e os personagens, eles de fato são intrusos, né, em todo esse mundo, eles não estão conseguindo se adaptar, alguns passaram por perdas e não conseguem viver a vida adiante disso, precisam reviver os locais e os momentos para poder encontrar aquela felicidade de novo, ou pelo menos não encontrar a felicidade, mas para poder reviver os momentos que ele era feliz, né, de fato, naqueles locais. Então ele de fato é um intruso, né, nessa vida que ele se encontra no momento. Então eu achei o título muito coerente. Eu gostei bastante. Eu acho que tem um conto chamado Intrusos também. É o último conto, que inclusive não é o meu favorito. É o que eu menos gostei, que é de fato esse que eu acabei de falar pra vocês um pouquinho, né, da pessoa que passou por algumas perdas, ele era um ex-veterano de guerra e tudo mais. Vamos falar um pouquinho dos contos, né? Particular, vou falar um pouquinho de cada um deles, pra gente poder localizar, para vocês poderem entender um pouco melhor o contexto desse livro. Desculpem esses cachorros, né? Eles estão um pouco doidos hoje. O livro ele abre com um breve histórico da arte, conhecida como horteoscultura. Agora são crianças na rua. É maravilhoso. E esse conto é muito interessante. Um jardineiro decide juntar a arte, né? A arte em si, o sentido figurado, com o seu trabalho, né, que é de jardinagem. Ele decide criar esculturas de plantas que são horríveis, assim, super feias, e ele sente que aquilo vai revolucionar a vida dele, que vai levar ele a um outro patamar, que ele vai ser considerado um artista, ele vai poder suprir esse desejo, né, do íntimo dele. Só que na verdade as esculturas são horrorosas, são tipo assim coisas muito feias que não interessam absolutamente ninguém. E ele acaba se sentindo um gênio incompreendido, ele continua persistindo nessa arte que ele acha que é muito boa, que as pessoas só não estão sabendo dar o valor porque as pessoas não conseguem enxergar o verdadeiro sentido da arte. E aí nessa busca, né, pelo reconhecimento de sua arte, ele acaba quase perdendo o casamento dele, a filha dele acaba quase ficando com vergonha, né, dessa insistência dele, porque todos os amigos e vizinhos dela acabam falando que aquelas esculturas são horrorosas. Muito divertido. Não é divertido, na verdade. Tem toda essa questão por trás, mas o alívio cômico é muito engraçado. O segundo conto é o Amber Sweet,
que é uma garota, uma jovem, acho que ela é universitária, e ela acaba passando por problemas na vida dela porque ela se parece com uma atriz pornô. E nesse conto é legal que o próprio Adrian, ele faz meio que uma crítica, né, à relação que a gente, né, que nós como consumidores temos com a indústria pornográfica, né, como isso pode afetar não só nossas vidas, como as vidas das pessoas. E essa garota, né, do conto, ela tem a vida muito prejudicada por conta dela se parecer com essa atriz pornô, Amber Sweet. Esse conto é bem legal mesmo. O terceiro conto é o Vamos Ous. Esse conto, ele é meio forte. Ele trata sobre alcoolismo, violência doméstica. Dois torcedores de um time de beisebol chamado Owls, que é meio que corujas, eles se encontram numa reunião dos alcoólatras anônimos, sabe? Essas reuniões de pessoas com alcoolismo. E eles acabam desenvolvendo um romance, ela não tem muito pra onde ir, ele tem um local onde ele mora, mas ele é meio que perdido, assim, um pouco na vida. E eles acabam decidindo por se juntar. E ele acaba se tornando também uma pessoa muito abusiva, uma pessoa muito agressiva, né, contra ela. E aborda essas duas questões, da violência doméstica, do alcoolismo, e o final é muito, muito engraçado. Esse daqui tem um final engraçado, o final não é tão triste não, é um final bem engraçado. Se vocês já assistiram Midsommar, sabe aquele filme meio que daquele mesmo diretor de Hereditário? Se vocês assistiram Midsommar, vocês vão se lembrar um pouquinho, eu achei o final muito engraçado. O próximo conto é o Tradução do Japonês, que esse é um conto muito triste. Um conto muito triste, é um conto meio que escrito de maneira póstuma, como se fosse uma carta de uma mãe para um filho. Não vou falar muitos detalhes porque esse conto é muito curtinho, é o menor de todos eles, se eu não estou enganado, é o menor de todos eles e muito triste. Esse foi o conto mais triste. Eu não estava gostando muito porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo no conto. Quando chegou no final, que eu entendi, tristíssimo. Eu não vou falar mais do que se trata desse daqui. Por ele ser muito curto, vocês vão acabar pegando muito rápido se eu falar e vai estragar um pouco a graça. E aí, em seguida, nós viemos de Triunfo e Tragédia, ao conto da menina Gaga, que ela tem como única apoiadora dos sonhos dela, porque ela não consegue se encontrar em nenhum ambiente profissional, nenhuma colocação de trabalho. E ela tem como única apoiadora a mãe dela, que sempre tá lá para tentar incentivar ela, a fazer com que ela siga os seus sonhos, até o momento que a mãe dela morre. E ela se vê somente com o pai dela, que sempre foi uma pessoa muito apática de todos os sonhos dela, que meio que nunca soube compreender essa dificuldade dela e esse viés artístico, e aí ela meio que vai se jogando em várias direções diferentes até que ela tente, né, se encontrar. E esse daqui é um bem no finalzinho do conto, ele meio que aborda um pouco a questão racista lá dos Estados Unidos. Então é bem legal, bem bacana mesmo. Uma questão racial aqui bem interessante. Recomendo que vocês leiam com atenção. E ele fecha o quadrinho, né, a graphic novel, com o conto de Intrusos, que dá o título A Graphic Novel, que é um soldado veterano de guerra que perdeu tudo, perdeu sua família, perdeu sua casa, ele se muda do local onde ele mora, e aí ele lembra que ele ainda tem uma chave do apartamento onde eles moravam, e ele vive numa melancolia extrema, não consegue ser feliz, não consegue encontrar felicidade em outros locais, então ele meio que invade o apartamento onde outra pessoa mora, né, atualmente, para poder reviver, né, olhando para aqueles cômodos, para aqueles móveis, os locais, aquela ambientação, né, os momentos felizes que ele viveu ali dentro, para que ele sinta um pouco mais de alívio, né, na vida dele. Esse conto também é pesadíssimo, esse eu não gostei, fiquei chateado, me deixou triste, mas dá para vocês sentirem mais ou menos o que o autor queria passar, né, com esses contos. Eu lembro quando essa graphic novel foi lançada aqui no Brasil, tem mais ou menos uns 2 anos, eu fiquei super interessado em ler, mas por algum motivo, acho que foi o preço, deixei pra lá, até que eu consegui comprar no mês passado na Saraiva por um valor super baratinho e não me arrependo, eu recomendo que vocês leiam.
Com essa graphic novel, o autor ele recebeu uma crítica muito boa, assim, uma recepção muito maneira da crítica especializada, dos veículos de comunicação. Ele foi indicado, foi finalista e recebeu alguns prêmios importantes, né, especializados nessa questão de quadrinhos e graphic novels. Então isso daí já é um motivo bem legal para a gente prestar um pouco mais de atenção não só na arte dele, como nesse quadrinho em si. Enfim, gente, muito bom, experiência incrível. Dá pra ler de uma vez, se você não for uma pessoa muito sensível, porque eu sou bem sensível, eu li em 2 dias, mas dá pra ler de uma vez porque a linguagem é muito fluida, muito sincera, né? Ele usa de um realismo muito intenso pra poder falar tudo que ele pensa. É como se fosse assim, a vida adulta é uma chatice, de fato, a gente sabe que é uma chatice, é fracasso atrás de fracasso, é decepção atrás de decepção. Tem momentos sim de felicidade, mas a gente sabe que não são tão duradouros, né, infelizmente. Então recomendo muito pra vocês, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like aqui pra mim, tá bom? Comenta aqui se vocês já leram, conhecem, me indiquem outros quadrinistas, outras graphic novels que eu gosto de pegar indicações. Se inscrevam no meu canal, tá bom? Porque é muito importante. E ativem também as notificações pro YouTube avisar vocês, né? Quando eu poste algum livro novo, tá bom? O link para que as minhas redes sociais vão estar todas aqui embaixo e o link também, caso você tenha interesse em adquirir essa graphic novel pelo meu link, vai estar tudo aqui na descrição, tá bom? Então, obrigado por ter assistido até agora e até o próximo vídeo.